Só que hoje nós tivemos um pequeno contratempozinho aqui com o nosso sistema e o doutor Marco Antônio, então, participa conosco a partir de agora. Doutor Marco Antônio, boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite aos ouvintes desse importante programa. E uma vez mais, muita satisfação nossa de participar com você aí nessa conversa. O prazer é sempre nosso, viu, doutor Marco Antônio? O doutor Marco Antônio que participa conosco todas as quartas-feiras para falar a respeito de inventários, para falar a respeito também de causas familiares, enfim. Doutor Marco Antônio, hoje nós temos um bate-papo para falar de inventário, porque nós vamos orientar o ouvinte, sempre orientando o ouvinte em torno deste assunto. E é claro, o ouvinte que tiver dúvida pode participar conosco no 3818-1798. O doutor Marco Antônio está aqui para tirar as dúvidas, tá? Doutor Marco Antônio, quem que pode requerer a abertura do inventário? É somente aquela pessoa que tem grau de parentesco? Ou teve uma relação ali em determinado período? Ela precisa comprovar essa relação? Enfim, quem pode requerer a abertura de inventário? De uma forma geral, Matheus, todos aqueles que têm interesse nesse inventário podem fazer essa abertura, requerer essa abertura. A princípio, né, e a regra geral, são os herdeiros, os próprios herdeiros, né, que requerem, né? E também pode requerer o meieiro, a meieira, né, o cônjuge sobrevivente, e também aqueles credores, Matheus, do espólio, né, do falecido, né, da pessoa que faleceu. É possível também que esses credores façam esse requerimento do início do inventário, né? Até porque os credores eles têm interesse direto para receber os seus devidos valores. E pode ser que os herdeiros, né, com uma estratégia ou outra, vão adiando essa abertura, né, esse requerimento de abertura. Então, o próprio credor pode sim requerer essa abertura. É claro que nessa condição, obrigatoriamente, o inventário terá que ser feito via judicial. Uhum. O ouvinte participando conosco aqui no 3818-1798, o César participando e parabenizando o doutor Marco Antônio, gosta muito das participações do doutor Marco Antônio. Doutor Marco Antônio, a gente continua nessa linha de raciocínio, porque a diferença entre meieiro e herdeiro, muitas pessoas, geralmente esse termo meieiro, ele popularmente, né? É um termo muito popular. Mas o que é o meieiro e o herdeiro? E a diferença entre eles? Sim, obrigado aí ao César, né, pela participação. Matheus, de fato, há uma grande dúvida assim, das pessoas em relação a meieiro e herdeiro, né? Muitas vezes a pessoa é meieiro, né, o cônjuge sobrevivente é meieiro de fato, e ele acaba tendo aquele conceito como herdeiro. Mas qual que é a diferença? O meieiro é aquele que adquire os bens de acordo com o regime de bens havido entre um casal, né? Como falamos em outras oportunidades, dependendo do regime do casamento, regime de bens do casamento, ambos os cônjuges, ambos os parceiros, né, o casal, vão adquirindo esses bens que eles vão comprando, né, durante essa união, esses bens que eles vão adquirindo, ambos vão adquirindo. A título de exemplo, podemos citar aí o regime da comunhão parcial. O que seria esse regime da comunhão parcial? É aquele que todos os bens adquiridos na constância dessa união, desse casamento, cada cônjuge, né, cada um do casal vai ter a metade desses bens, adquire, ou seja, é dele já a metade desses bens. Então, ele não vai precisar que o outro morra ou que tenha, né, a causa morte para ele herdar ou adquirir esse bem. Esse bem já é desse cônjuge. Tanto é que, em uma eventual separação, num eventual divórcio, esse bem vai ser de cada um. Qual que é a diferença do herdeiro? O herdeiro é aquele que adquire esse bem, que recebe esse bem, com o falecimento daquela pessoa que deixou esse bem, né? E aí tem aquela ordem de sucessores, né? São os descendentes, né? São os ascendentes e o próprio cônjuge, Matheus.
O cônjuge também, ele pode ser herdeiro. Aí nós estamos falando mais de meação, nós estamos falando de herdeiro. Em regra, e até para que fique mais simples para o ouvinte, falando assim de forma mais simplista, a legislação, a lei garante ao cônjuge sobrevivente alguma forma, algum bem, para que ele não saia, né, dessa relação, no caso do falecimento do outro, sem nada. Então, como que seria, em regra geral, o cônjuge que não tem meiação, né, e alguns regimes de bem pode ser que não há meiação, a lei protege esse cônjuge sobrevivente para que ele entre nessa herança também, né? Sem falar, Matheus, que ele está na sucessão hereditária também. Na falta de descendentes e ascendentes, ele será o herdeiro de todo o patrimônio deixado, sendo a mesma parte, né, os 50% eventualmente que não seja dele, ele vai herdar, aí sim, herdar esse bem. Não havendo herdeiros necessários, né, o ascendente e descendente, e no caso, igual eu falei anteriormente, ele não tendo nenhuma participação na meação, ele pode sim concorrer com esses herdeiros. Ressaltando também, Matheus, que no cônjuge, quando se fala cônjuge, aí inclui não só o cônjuge que teve um casamento formal, mas também os companheiros, né? O companheiro, companheira, que também entram nessa questão tanto da meação, né, que já falamos em outra oportunidade, e também pode entrar nessa possibilidade de ser herdeiro aí dos bens deixados pelo cônjuge, do cônjuge falecido. Muito bem, aqui a participação do ouvinte, 3818-1798. Eu tenho aqui a participação, o professor Zé Humberto, ele não tem um nome aqui no WhatsApp. Não tem um nome aqui no WhatsApp, mas eu vou repassar a pergunta dele. Com relação às relações homoestáveis, a organização do inventário segue a mesma para casais héteros? Sim, Matheus. Hoje, o companheiro, a companheira, né, tem os mesmos direitos como se casado fosse, inclusive previdenciário, né? Hoje é tranquilo, né, o direito previdenciário. A partir, inclusive a partir do ano 2013, né, como falamos aí, já tem um regulamento do próprio CNJ, Conselho Nacional de Justiça, regulamentando esse casamento. Mas independente desse casamento, pode ser que exista só um contrato de convivência, né? Esse companheiro ou companheira certamente vai participar, não só da meação, de acordo lá com o período que eles estão juntos, com os bens adquiridos naquela constância, que aí a gente está falando de meação, que aí não é questão de herança, como acabamos de falar, é questão de direito, né? Já é proprietário, porque o meieiro, o Matheus, no falecimento do outro, não vai haver transmissão desse bem. Tanto é que não paga nem interceder a parte do meieiro, né? Mas, então, nessas condições, né, o companheiro ou a companheira, né, homoafetivo ou não, né, ou hétero, né, irão participar, sim, dessa meação, ou vai participar aí da herança, né? Vai concorrer, né, com os herdeiros. Muito bem, a participação aqui do ouvinte a gente registra na hora. Doutor Marco Antônio, quando o cônjuge companheiro entra na sucessão como herdeiro? Igualmente, o cônjuge companheiro vai entrar na mesma regra que o cônjuge casado. Né? Quais as condições? Quando ele não existir nenhum bem, né? Primeiro ele vai entrar naquela ordem hereditária, né? Não havendo herdeiro, filhos, né? Ou pais, né? Descendente ou ascendente, ele é o próximo, está na lista da sucessão, ou seja, ele é o terceiro da ordem de sucessão, não havendo os herdeiros necessários, descendente nem ascendente, ele está na ordem direta ali e vai receber todo o patrimônio. Fora disso aí, não havendo
nenhum bem que já é dele em relação à nomeação, Matheus, ele vai participar diretamente com os demais herdeiros, ele vai concorrer com os demais herdeiros, porque a lei garante a esse cônjuge sobrevivente, a esse companheiro ou homo, a participação para que ele não saia sem nada dessa relação, entendeu, Matheus? Então, assim, há uma proteção. Não tendo ali, ele não tendo nenhum direito, né, em relação aos bens adquiridos, né, da nomeação, ele vai concorrer com os herdeiros necessários, ascendente e descendentes. Muito bem, Rádio Clube 98, 8 horas 49 minutos. Tem mais aqui perguntas para o senhor. Qual o procedimento em caso de único bem ser indivisível e existir mais de um herdeiro? Então, essa questão, Matheus, acontece com muita frequência, né? Evidentemente que existe uma residência, por exemplo, uma casa residencial, né, sendo o único bem, ela é indivisível. Né? Quer dizer, aquele bem vai ser sempre indivisível, mas a gente fala que é indivisível em relação a um conjunto de patrimônio. Porque às vezes tem várias casas, pode se dividir entre aqueles patrimônios, né, uma para cada um. Mas sendo o único bem, e sendo uma casa indivisível, como é lógico, né, existe às vezes muita briga em relação a isso. Né? Às vezes está elaborando o cônjuge sobrevivente que tem direito de continuar morando lá enquanto vida estiver, né? Há aquela pressão de herdeiros para que venda, para que saia, né? Ou então quando são só herdeiros mesmo, quando são só os herdeiros propriamente dito, né? Os filhos, vamos dizer assim. Há também muita briga, às vezes está morando um deles lá, às vezes um tem interesse em vender, às vezes um tem interesse em manter aquele patrimônio familiar ali, né? Como recordação, muitas vezes, né? Como um patrimônio ali, né? De cunho ali, né? Não patrimonial, mas aí surge aquela briga, né? Como fazer para dividir esse bem? Não havendo um acordo para dividir, Matheus, esse bem poderá ser levado à asta pública, né? Igual ocorre nos bens levados em execuções, né? Ele poderá ser levado à asta pública, né? Primeiro poderá dar direito aos próprios herdeiros para adquirir dentro daquele valor, né? Que obtiverem, ocorrer ali, né, que existir aquele valor específico ou um valor realizado por um oficial judicial, né, inicialmente dará preferência aos herdeiros. Não havendo interessado, não podendo comprar, esse bem poderá ser levado a leilão, né? O que traz um prejuízo enorme, sabe, Matheus? Porque quando chega nessa situação e já vivenciamos situações dessa espécie, todo mundo perde, porque o bem levado a leilão, normalmente ele é vendido abaixo do valor de mercado, né? Mas então, assim, existindo um único bem, a regra é que cada um participe com um percentual, né? E esse bem fica em condômino. Cada um vai ficar com um percentual em relação àquele bem. Havendo, por exemplo, o meieiro e 2 herdeiros, vai ficar 50% para o meieiro e 25% para cada um. Isso poderá ser registrado no cartório de registro de imóvel dessa forma. Ou seja, os 3 vão ser proprietários, né? No eventual venda, né? Ambos vão participar ali dessa escritura, né? E cada um vai receber a sua cota parte ali. Eu tô com a professor Zé Humberto na cabeça, que ele acabou de sair daqui. Doutor Marco Antônio, eu tenho a participação do ouvinte na linha. Ele pediu para não ser identificado, tudo bem, ele quer fazer uma pergunta para o senhor. O doutor Marco Antônio já te ouve. Boa noite. Marco Antônio, está me ouvindo bem? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Tipo assim, tem pra você entender, tipo assim, igual você tem seu pai e tem sua mãe. Sua mãe pega e expulsa seu pai de casa. Você mora com seu pai 15 anos, de 15 a 20 anos. Seu pai faleceu. E sua mãe recebe o seguro do seu pai. E teve um advogado que falou assim: se você entrar lá na lei, arrumar uns 2 testemunhas, você consegue a pensão do seu pai para você. Isso a pessoa não vai fazer isso, não.
Mas isso tem como? Por favor. Como que é? Você entendeu? O filho mora com o pai? Tipo assim, você tem seu pai. Eu tô contando um caso, vamos supor que aconteceu com você. Você tem seu pai Sim. e sua mãe. A sua mãe pega e expulsa seu pai de casa. Certo? Aí. Separa. Hã? Sim, separa, e aí? Tá, tudo bem. Separa só de separação, no papel não. Então, Certo. você que é filho, vai morar com seu pai de 15 a 20 anos. Seu pai faleceu e sua mãe recebe a aposentadoria do seu pai. Teve um advogado que falou assim: se você entrar na lei, requerer a pensão do seu pai, o filho recebe e tira da mãe e passa pro filho. Isso é lógico que o filho não vai fazer isso com a mãe, né? E mãe é sagrada, é coisa de Deus. Há a possibilidade de acontecer esse tipo de coisa? Não, Só a entendeu, pensão por aí favor? já é questão previdenciária, né? Ao ouvinte aí, obrigado aí pela participação. Aí é questão previdenciária, né? E a questão previdenciária só vai receber a pensão aqueles que são efetivamente dependentes do falecido, né? Não há como haver pagamento de pensão para herdeiros, né? Somente aquelas pessoas que são dependentes, que há uma dependência econômica, né? Ainda que seja maior, né? Pode ser que seja maior de idade e que por um motivo ou outro tenha dependência. Nesse caso, ele pode até buscar essa pensão, né? Então, assim, sendo filho maior, né? Só se provar dessa necessidade, né? De uma invalidez, ou seja, aquela dependência direta, né? Por uma invalidez ou por uma impossibilidade de trabalho, né? Nessas condições, pode sim buscar essa pensão. Fora disso, só o dependente, né? Nesse caso aí da separação por muito tempo, até o cônjuge sobrevivente pode perder essa pensão, porque não é mais, não tem mais aquela característica, né, de dependência de um outro. Então, até o cônjuge sobrevivente, ainda que seja casado, ele pode sim perder essa possibilidade de recebimento da pensão. Mas ao filho, né, no meu caso aí que você colocou como exemplo, né, eu não teria como pedir essa pensão. Beleza, então. Então eu te agradeço. Obrigado Boa pela noite, sua fique com Deus. participação. Eu agradeço a sua participação, uma ótima noite. A gente é caminhando para o encerramento, doutor Marco Antônio. Desconto do imposto do inventário e multa sobre o imposto do inventário, para a gente encerrar. O imposto, né, do inventário, da causa-morte, o ITCD, Imposto de Transmissão de Causa-Morte e Doações, é um imposto, Matheus, que obrigatoriamente ele terá que ser pago em caso de inventário, no inventário. E qual que é o prazo para pagamento? A Receita Estadual, aqui de Minas Gerais, estabelece um prazo de 180 dias para que seja pago esse imposto, né? E o que acontece, o que pode acontecer durante esses 180 dias? Aqueles herdeiros que pagarem esse imposto até 90 dias depois do falecimento, eles vão ter um desconto de 15% do valor devido desse ITCD, desse imposto devido, né? Passados esses 90 dias, eles perdem esse desconto. E após esses 180 dias, que é o prazo para o efetivo recolhimento, começará a ter, Matheus, uma multa que pode chegar aí no máximo a 12%, além de a correção, né, que vai incidir sobre esse imposto devido. Ou seja, então, resumindo, o ITCD, ele tem o prazo para o recolhimento do ITCD é 180 dias após o falecimento. Aqueles que recolherem esse ITCD até 90 dias terão um desconto de 15%. Passados 180 dias, além de uma multa que poderá chegar até 12%, estará sujeito à correção pela Selic. Muito bem, esta participação do Dr. Marco Antônio, especialista em inventário e causas familiares. Dr. Marco Antônio, obrigado por sua participação e até a próxima quarta-feira.
Eu que agradeço aí uma vez mais o convite, Matheus, na participação desse brilhante programa que você vem trazendo para o público, para a população de Patos, né, com informações importantes de todos os níveis de informação. Parabéns aí você e obrigado pela mais uma participação. Eu quem fico grato pela participação do senhor aqui no meu programa e obrigado pelos elogios, viu, doutor Marco Antônio? Forte abraço. Um abraço a todos. Não saia daí. De tudo um pouco com Matheus Alves.